dia! Bom dia! No jornal de hoje vamos abordar um assunto sobre animais, os anfíbios. Onde nós mesmos fomos à natureza e procuramos um pouco mais sobre essa espécie. Para começar, os anfíbios são animais invertebrados que podem respirar e se locomover fora da água, mas dependem dela para sua reprodução. Eles geralmente nascem em ambiente aquático, mas conforme vão crescendo, eles se mudam para ambientes terrestres e úmidos. Rãs, sapos, salamandras e cobras cegas são exemplos desses animais. Então, nós vamos ver um vídeo agora com esses animais. Agora a gente vai procurar Cobras cegas e vestígios de sapo para mostrar para vocês. Veja só, aqui encontramos excrementos de sapo. Parece que tem sapos morando por aqui. E eu acho que eu achei um. Ah, não é? Característica dos anfíbios. Os anfíbios não se adaptam totalmente ao ambiente terrestre, seco, pois necessitam da água para respirar e complementar o ciclo reprodutivo. Dessa forma, apresentam algumas características relacionadas ao ambiente úmido, como a pele, que é lisa e ricamente vascularizada, embora necessite estar úmida para a realização das trocas gasosas, possibilitando a respiração cutânea. A respiração cutânea apresenta cerca de 70% das trocas gasosas nesses animais. Os indivíduos adultos têm pulmões que são pouco desenvolvidos e apresentam aproximadamente 30% dessas trocas. Nas larvas que crescem na água, as trocas gasosas ocorrem pelas brânquias. Assim como os peixes, os anfíbios são ectotérmicos, ou seja, não produzem calor corpóreo suficiente por meio de suas reações metabólicas, nem regulam a temperatura do corpo. Os anfíbios passam por metamorfose, ou seja, ocorrem transformações em seu corpo na fase larval. Sistemáticas dos anfíbios. A classe dos anfíbios divide-se em 3 ordens: Anura, Urodela e Apoda. Os representantes da ordem Anura são encontrados em áreas tropicais, apresentam o corpo curto e os adultos não têm cauda. As pernas posteriores são mais desenvolvidas que as anteriores e, por isso, esses animais são grandes saltadores. Também apresentam redução de membros, com 5 dedos nas patas posteriores e apenas 4 nas anteriores. A ordem Anura constitui um grupo de anfíbios com a maior quantidade de espécies, representadas por rãs que apresentam pele lisa, membrana entre os dedos, sapos com pele enrugada, membrana entre os dedos, e pererecas, geralmente pequenas, pele lisa e discos adesivos nas pontas dos dedos. Dos ovos anuros, eclodem larvas denominadas girinos, que crescem na água alimentando-se de algas e plantas. Na fase adulta, alimentam-se principalmente de insetos, que capturam com sua língua pegajosa e longa, tendo um importante papel ecológico no controle desses invertebrados no ambiente. Algumas espécies produzem substâncias venenosas na pele como mecanismo de defesa contra predadores e fungos ou bactérias que poderiam se desenvolver em sua pele úmida. Alguns representantes apresentam cores chamativas, alertando que são venenosos. Os pigmentos que dão cor à pele dos anfíbios ficam armazenados em células denominadas cromatoforos. Os sapos apresentam glândulas paratoides que secretam uma substância tóxica quando comprimidas. Quando o animal é abocanhado por um predador, por exemplo, essa é sua principal reação de defesa. Assim, o veneno não é esguichado pelos sapos como atitude de ataque, desmitificando a crença popular de que é muito perigoso se aproximar de um desses animais em virtude do veneno que espirram. É necessário que a pele do sapo entre em contato com a mucosa da pessoa para que o veneno seja transferido.
As espécies de ordem Urodela ou Cautada apresentam corpo alongado e cauda comprida durante a vida toda, além de 2 pares de membros locomotores, com tamanhos aproximadamente iguais. São encontrados em solo úmido, madeira podre ou ambientes frescos e úmidos. Apresentam comportamento social complexo e chamados específicos para atrair as fêmeas. Algumas espécies não alcançam a fase adulta, permanecendo em estágio larval. Os principais representantes são as salamandras e os tritões. No Brasil, existem poucas espécies de salamandra, e uma delas é a salamandra da Amazônia, que mede em torno de 10 centímetros, tem hábitos noturnos e vive debaixo de troncos caídos e podres, alimentando-se de insetos, minhocas e caracóis. A maioria das espécies é encontrada em países do hemisfério norte, e alguns representantes apresentam glândulas que secretam substâncias venenosas na pele como mecanismo de defesa contra predadores. As espécies classificadas na ordem Apoda apresentam corpo alongado, de aspecto verminoso e sem membros locomotores, como tem hábito fossorial. Esses animais são encontrados enterrados em solos úmidos de florestas, plantações e jardins. Alimentam-se de cupins, formigas e minhocas. No Brasil, existem 27 espécies conhecidas desse grupo. São popularmente conhecidas como cobras cegas, mas na realidade não são completamente cegas. Têm olhos rudimentares, muitas vezes envoltos por uma fina membrana que capturam luminosidade. De cada lado da cabeça, entre olhos e as narinas, apresenta um pequeno tentáculo retrátil que auxilia na orientação e na localização da presa. Funções vitais dos anfíbios. A língua dos anfíbios é presa na frente da boca e pode ser projetada, funcionando como um órgão de apreensão de alimentos. Após a digestão, os nutrientes são absorvidos pelo intestino e transportados pelo sangue. As fezes produzidas no intestino grosso são eliminadas pela cloaca. Kylie Jenner. Você quer ter uma garrafinha igual a minha? Está disponível no meu site www.kyliejenner.com.br e há uma promoção disponível de $1.500 para $800. Oh my gosh! As trocas gasosas ocorrem de acordo com o estágio de vida. As larvas realizam respiração branquial e os anfíbios adultos respiram por meio da pele úmida e altamente vascularizada, respiração cutânea. E, como respiração complementar, utilizam os pulmões, respiração pulmonar, pouco eficientes. O coração dos anfíbios é dividido em 3 cavidades, 2 átrios e 1 ventrículo. No ventrículo ocorre a mistura de sangue venenoso, pobre em oxigênio, com o arterial rico em oxigênio. O sangue passa 2 vezes pelo coração. E, em virtude da mistura de sangue venenoso com o arterial, a circulação é considerada dupla e incompleta. Além de ser fechada, o sangue circula apenas no interior dos vasos sanguíneos, como nos animais craniados. Esse sistema é mais eficiente no bombeamento de sangue, pois o sangue arterial tem mais pressão quando parte do coração em direção às células. O processo de excreção dos anfíbios ocorre por meio de 2 rins mesonéfricos, situados dorsalmente no corpo. Esses rins atuam como filtros, retirando excretas nitrogenadas e excesso de sais e água do celome do sangue. De cada rim parte um uréter que leva a urina até a cloaca. A urina também pode ser armazenada na bexiga urinária e depois ser eliminada pela abertura cloacal. Boa, Kylie. Em relação ao sistema nervoso, os anfíbios apresentam uma região cefálica maior que a dos peixes, com 10 pares de nervos cranianos e 10 pares de nervos espinais. Apresentam boa visão, com larga faixa de acuidade visual, porém não têm orelhas externas para captação do som. Existe uma membrana timpânica próxima aos olhos que possibilita a transmissão dos sons para a orelha interna. Junto às fossas nasais, os anfíbios têm um órgão quimiorreceptor
com a função de captar os odores do ambiente. Reprodução dos anfíbios. Quanto à reprodução dos anfíbios, anúrios encaminham-se para as lagoas onde nasceram, a fim de realizar o acasalamento. Tão logo se aproxima da fêmea, o macho segura-lhe firmemente ao ventre com as patas dianteiras, amplexo, para que ela elimine os óvulos na água. O macho, que não apresenta órgão copulador, libera os espermatozoides sobre os gametas femininos, caracterizando a fecundação externa. Os ovos, não somente dos anúrios, mas também das outras classes de anfíbios, não apresentam revestimento contra a perda de água, que o torna inviável o desenvolvimento deles fora da água ou do meio ambiente úmido. As larvas, denominadas girinos, apresentam cabeça larga, cauda comprida e respiram por meio de brânquias. Durante o processo de metamorfose, os girinos desenvolvem as patas posteriores e, depois de algum tempo, as anteriores. No fim do processo, a cauda regride por apoptose celular e o adulto está preparado para sobreviver no ambiente terrestre. A maioria das salamandras apresenta fecundação interna. Nesse caso, o macho elimina os espermatozoides e a fêmea os recolhe com a cloaca. A fecundação da cobra cega também é interna e muitas delas apresentam desenvolvimento direto, ou seja, sem estágio larval. Existem algumas espécies que colocam ovos e os filhotes passam por um período com a mãe após nascerem. A gente encerra por aqui.